Abre a tua Bíblia lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17. Versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus. E então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Irmãos, eu estava aqui na hora da adoração, na hora do louvor, desci porque me sinto mais à vontade ali, e o Senhor trouxe à minha memória esse texto. Lembrei destes 10 quando foram procurar ao Senhor. Todos eles tinham a mesma enfermidade. Todos eles estavam debaixo da mesma condenação. Todos eles estavam com o mesmo problema e por motivos, quem sabe, diversos, eles se encontravam da mesma forma. A Bíblia diz, irmãos, que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele engana a si mesmo. Aquele que não tem pecado, ele próprio vive uma vida de pecado. Aquele que pensa não precisar voltar para Deus, já vive uma vida afastada do Senhor. E às vezes nós paramos para pensar, pessoas que não têm, quem sabe, problemas físicos, problemas de enfermidades, mas ficam pensando: voltar para quê? Aceitar para quê? E por quê? Por que ter uma vida de santidade? Por que ter uma vida religiosa? Por que ter uma vida voltada de adoração, como a Bíblia nos ensina? E a Bíblia nos mostra, irmãos, que todos os homens, por causa do pecado, se encontraram num determinado tempo, na mesma situação. Todos careciam da glória de Deus. Na realidade, ali diz, todos mereciam. Todos estavam na mesma condenação. Por causa do pecado, todos se fizeram iguais por causa dele e se afastaram de Deus. Mas a vontade de Deus em todo o tempo era manter o homem conforme Deus o criou. Uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de orações e respostas, porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, o criou num determinado lugar e o colocou naquele lugar para que dominasse sobre tudo aquilo. E a Bíblia diz que Deus andava com Adão e Eva, Deus conversava com eles ao entardecer. Deus tinha o costume de andar com eles, de conversar com eles. Deus não queria ser um Deus como muitos hoje o tratam. E o tratam porque pecaram contra Deus e se pensam Deus estar longe. Está, porque na realidade o homem se afastou de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. A morte física e a morte espiritual.
E os homens têm se afastado de Deus de uma certa forma, irmãos, que eu lembro sempre daquele texto quando a Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento, aquilo que o faz raciocinar diante da oferta de Deus, da glória de Deus, do propósito de Deus para a redenção da humanidade. Tem cegado o homem, tem o ocupado com tantas coisas, destruído a sua vida, roubado o seu tempo, destruído a sua família. Pessoas que vivem como estes 10, infelizmente, irmãos, a proporção aqui é muito pouca, muito pequena, daqueles que de fato têm voltado para o Senhor. Quem sabe não é esta a proporção daqueles que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem sabe seja essa a proporção, irmãos, daquele do qual a Bíblia diz que há um caminho que leva à perdição e um caminho que leva à vida eterna. E a Bíblia diz que muitos entram pelo caminho largo, muitos entram pela porta da facilidade, muitos entram pela porta da prostituição, pela porta da infidelidade, pela porta do roubo. Muitos são os que entram pela porta escancarada. É isso que eu sempre pedi, é isso que eu sempre quis. E a Bíblia diz que muitos entram por ela. Só que a Bíblia diz que poucos são aqueles que encontram a porta estreita. Ele não chega nem a dizer aqueles que entram por ela. Poucos são aqueles que encontram a solução. Poucos são aqueles que têm o coração preparado para receber uma mensagem e provar e gozar da plenitude do que Deus tem para o ser humano. Irmãos, os homens hoje vivem a resposta das suas próprias atitudes. Os homens hoje vivem aquilo que tem plantado durante tantas gerações. Os homens estão vivendo cada vez pior. Basta olhar para a política, basta olhar para a natureza, obra das mãos de Deus, e toda catástrofe, obra das mãos dos homens. Doenças incontáveis, cada dia parece uma pior do que a outra, porque o homem tem se encontrado distante de Deus. E quem sabe ficam, irmãos, como estes homens, no versículo 12. O Senhor entra ali naquele lugar, passa entre a Galileia e a Samaria, e quando eles entram no lugar onde havia gente, havia povo, e a gente vai ver que Deus em todo tempo, o Senhor Jesus em todo tempo procurava estar onde havia a massa, onde havia o povo, onde haviam aqueles que de fato precisassem deles, diferente da religiosidade porca, medíocre da maioria dos religiosos hoje, que se colocam dentro de 4 paredes, estão esquecendo do mundo que está morrendo sem Deus e sem salvação. A religiosidade que tem matado porque tem se preocupado somente com os seus. E Jesus, ele, em todo tempo, ele tem a preocupação de estar, sabe, com o povo, com o pecador, com a prostituta. Jesus sempre se preocupava em estar com aqueles que de fato precisavam dele. Não como hoje a igreja prega, uma seleção de pessoas separadas, onde se entrar ali naquele lugar, de bermuda não entra. Quantas pessoas, irmãos, já convidadas a estarem aqui? A primeira desculpa é essa: irmão, fulano não tem roupa para ir para a igreja. Aí recebem logo aquela: não, mas lá não precisa disso não. Os religiosos começam a argumentar. Os religiosos começam a arrumar desculpas do porquê determinadas pessoas não podem estar assim. Os nossos lábios adoram o Senhor, mas como diz o profeta, os seus corações estão longe de mim. Em sepulcros caiados. Jesus era gente da gente do povo. Mas Jesus nunca se permitiu estar distante de qualquer que seja, que de fato precisasse. Vemos lá no capítulo 3 de João,
quando Deus encontra aquele homem Nicodemos, um homem sim religioso, um homem bastante considerado. Nós olhamos em outros textos quando o Senhor encontra aquele homem que era chefe, um centurião, um homem de autoridade, e Deus para conversar com ele ali de frente a frente, ouvindo as suas necessidades. Deus ouve aquela mulher, o Senhor Jesus para conversar com aquela mulher, e pelo contrário, mulher que sabia do seu pecado por causa da religiosidade e da falta de fé, se afastou, andava longe daquele que verdadeiramente podia dar cura. E a Bíblia diz que quando ela pensou, olha, se pelo menos tocar na hora dos seus vestes, eu serei curado. Bastou tocar Jesus, olha, alguém me tocou. É como se Jesus dissesse, olha, não importa, essa mulher precisa muito mais do que uma cura física, porque de mim saiu algo especial. Jesus nunca se limitou. Eu quando olho para Paulo, eu vejo a mesma coisa quando ele disse que se fez de tudo. Ele se fez de fraco para ganhar os fracos, de forte para os fortes, de como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei, se fez de fora da lei para ganhar os que estavam de fora da lei. E as igrejas vivem brigando nas suas tradições. Hoje, quando o rapaz foi me convidar, eu achei até interessante, mas eu me prendi ali, eu ia perguntar, por que nós sempre vamos lá e nós nunca tivemos a presença de vocês aqui? Por que dizemos servir o mesmo Deus, professamos a mesma fé, porém de forma um pouco diferente, com liberdade? A doutrina é a mesma e não há comunhão. Só há comunhão se for no seu arraial. Agora, se não for, não tem comunhão. Infelizmente, irmãos, vivemos assim. Vamos voltar para o pecado. Deus, o Senhor Jesus sempre se preocupou com aquele que precisava, independente. A Bíblia diz que Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção. O Senhor Jesus sempre atendeu, e foi Ele mesmo que diz, olha, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para os pobres. Porque se formos alinhavar ou delinear quem de fato precisa, são aqueles que têm as suas deficiências, primeiro físicas, financeiras, que por causa delas não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos da nossa família, e aí por diante. E o mundo hoje se encontra, irmãos, como esses 10, todos eles em pé de igualdade na sua vida de pecado. Há muitos de nariz em pé. Deixa eu dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele não quer dizer que onde mais havia pecado, mais Deus fez, pelo contrário. Mas onde havia mais corações abertos, contritos, quebrantados, ali Deus operou milagres. E quem aqui não precisa de milagre? Quem aqui não precisa de algo mais de Deus? Se olharmos a história bíblica de como o homem se afastou de Deus, de tudo aquilo que Deus fez para que o homem voltasse, vemos Deus lembrando em todo o tempo das promessas, coisas que nós iríamos falar hoje aqui, de tantas coisas que Deus prometeu e quer fazer com que nós vivamos. Nós vivemos como leprosos, incapazes, longe. Diz a palavra de Deus que eles se aproximaram quando o Senhor Jesus estava ali se dirigindo a esses homens. Eles ficaram a uma certa distância, ficaram afastados de Jesus. Quanto tempo, irmãos, eu mesmo briguei dentro da nossa própria denominação. Quando alguém tendo uma experiência com Deus, era limitado nas suas experiências, porque não era um costume batista. Pessoas que vivem afastados de Deus, mas nunca se entregam totalmente,
fica com medo daquilo que Deus pode realizar. E eu não consigo entender esse tipo de coisa. Pastor que tem medo disso, não confia na sua própria teologia, não confia na sua própria chamada. Graças a Deus que Deus veio trazendo uma história totalmente diferente. Eu louvo a Deus que em 1995, quando Deus me chamou para o ministério, eu estava na cozinha da minha casa, e ali eu comecei a chorar. A presença do Espírito Santo estava ali naquele lugar, e eu comecei a... Deus veio me trazendo à memória os meus amigos que cresceram comigo no Evangelho e estavam afastados do Senhor por causa de doutrinas de homens. Deus se mostra sempre desejoso de abençoar. Eu digo sempre que quando nós nos reunimos é um pretexto de Deus para abençoar o seu povo. Quando a Bíblia diz, irmãos, que no meio da comunhão, no meio da união, onde o povo está numa só fé, numa só oração, num só objetivo, Deus está ali. Foi citado, se eu não me engano, hoje, quando a Cíntia falou. Deus está ali assentado no meio dos louvores do seu povo. Deus está ali, ou seja, atento. Deus está de olho. Deus está pronto. Deus está disposto a mudar vidas. Deus está disposto a renovar alianças, refazer ministérios, reanimar aqueles que já perderam os sonhos. Deus está ali naquele lugar. Mas existem muitos que estão aqui fisicamente, mas o seu espírito está lá, quem sabe no serviço, na dificuldade, como se a nossa preocupação hoje fosse resolver esse nosso trabalho, esse nosso problema. Pessoas estão afastadas de Deus quando não assumem um compromisso com o Senhor de fato. Irmãos, o diabo tem feito a festa na vida de muitas pessoas. Nós nos unimos aqui num pretexto de Deus falar conosco, e Deus fala: olha, filho, está aqui o teu pecado, está aqui o teu erro, está aqui onde você precisa mudar. E o que nós mais ouvimos, irmãos, estamos cansados de ouvir, é dizer assim: não vou lá na frente, que é hipocrisia eu ir lá na frente. Não adianta eu ir lá na frente, tomar tantas atitudes e não mudar de vida. E Deus diz: olha, eu te disse isso justamente para que você mude de vida. Eu estou dando mais uma oportunidade para você, para aceitar a aliança que eu quero fazer contigo, estendendo o meu braço, consertando a sua vida mais uma vez. Mas o pecado tem chegado tanto que diz: não é a hora. Vai batizar? Não estou preparado. Vai se firmar na igreja? Meu marido ainda não está aqui, a minha esposa ainda não se converteu. E o diabo vai ceifando vidas, porque ninguém de fato quer ter um compromisso com o Senhor. Ninguém de fato quer ser de Deus na sua essência. É só olhar, irmãos, para a nossa própria vida, onde nós temos usado a nossa mente, a nossa força, se não no nosso trabalho, nos nossos sonhos de progredir, esquecendo que Deus é aquele que de fato nos dá aquilo que nós precisamos. Todo homem com a sua própria força pode adquirir fundos, dinheiro, estar bem financeiramente, mas eu não conheço um que tenha conseguido e de fato tenha sido feliz. Quanto mais dinheiro, mais preocupação. Quanto mais dinheiro, mais dor de cabeça. Mais traições, mais decepções, mais noites, se não nem dormidas, mal dormidas. Porque tem se afastado de Deus, irmão. Porque não reconhecem que o Senhor pode mudar a história. Gente que não assume compromisso com Deus. Mas eu acho interessante, irmãos, que assim como o mundo há uns surtos de repente na nossa vida, e esses surtos, quem sabe, é justamente no nosso problema, no nosso momento da maior dor, da maior dificuldade.
Aí você não tem mais o que fazer, você grita porque é a solução, eu vou morrer mesmo. Não tem mais jeito mesmo, quem bater na minha porta eu estou recebendo. E esses 10 viveram o que a humanidade vive. 10 pessoas. 10 que estavam diante de Deus, diante de Jesus, na mesma situação, precisando da ação do Senhor, clamaram no seu surto, clamaram no seu momento de dificuldade, de problema, de maior angústia. E quantos irmãos de nós precisamos viver esse momento de angústia? Às vezes precisamos viver um lugar mais baixo do poço para entender que existe um Deus com as mãos estendidas, que é um Deus que não retém a sua mão em momento algum. Quando eu li o texto de Isaías, quando ele diz, olha, a mão do Senhor não está tão estendida, não está tão mirrada, os seus ouvidos não estão tão surdos, e eu fiquei numa crise, meu Deus, pelo amor, isso dá para entender que Deus é surdo. Aí você olha o contexto e vê que o povo estava debaixo de condenação, o povo estava sofrendo aquilo que eles mereceram, mas mesmo assim o Senhor Deus ainda diz, olha, não está muito não, filho, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha se afastado, ainda há solução, eu ainda estou aqui. Aí Deus começa a mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, e já disse aqui a definição de misericórdia, é Deus nos poupar do mal, da maldição da qual nós estamos debaixo dela. Só que a Bíblia diz que quando o sangue de Jesus foi derramado ali naquele lugar, ele foi derramado pelo meu pecado e pelo seu pecado. A Bíblia diz que o Senhor pagou pela nossa dívida. Tudo que havia contra nós foi pago pelo Senhor. E nós às vezes ficamos, será? Agora vai. Não, no mês que vem. Vou dar um tempo. Hoje eu não vou. E ficamos dizendo para o Senhor, eu vou, não vou, não vou. E a Bíblia diz que aquele que com o Senhor, Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é comigo, é contra mim. Irmãos, há uma porção de misericórdia, de amor quando Jesus diz isso. E como o diabo tem cegado os homens, a única coisa que vem à mente é o seguinte: por que Deus faz isso? Por que quem está comigo, quem não está comigo está contra? Por que quem não está com o Senhor está perdido? Por que se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno? Mas a mesma diz, olha, mas se você tiver Jesus, você tem a vida eterna. Você é refeito novamente. Deus te traz tudo aquilo que Ele sonhou para você, não só nessa vida. Miserável é o homem, diz a palavra de Deus, que espera só nessa vida, que quer trazer a essência da glória de Deus para a tua vida, que quer fazer você reinar, como diz Paulo, ainda em vida. Não simplesmente viver uma vida religiosa, esquecer de viver os planos de Deus. E viver os planos de Deus, viver a prosperidade de Deus, primeiro pressupõe uma vida de santidade, uma vida de separação do mundo, uma vida pronta para fazer aquilo que Deus quer, no tempo que Deus quer, no momento que Deus quer, da forma que Deus quer. E é interessante que quando a Bíblia diz isso, Ele diz, olha, vai que eu vou contigo. O Deus, aquele que está em nós, é maior do que o que está no mundo. O Senhor Jesus diz, olha, eu não vos deixarei só, eu vos enviarei, eu orarei ao Pai, pedirei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Ele vai estar com vocês até o fim dos séculos, durante todo o tempo. Ele não estará só com vocês, mas Jesus diz, Ele estará em vós. O diabo tem apagado, irmãos, esse lado da moeda, de que quando nós vivemos para Deus, quando vivemos um compromisso com o Senhor, Deus pode abrir a porta
das bênçãos. Só que foi aprendido que basta você estudar muito. Basta você trabalhar mais. Basta perder noites de sono. Trabalhe 2, 3 empregos, faça 3, 4 faculdades. Você trabalha em 3, 4 lugares, faz 3, 4 faculdades, perde noites de sono, perde dias em que poderia estar com a família, gozando aquilo que Deus tem para você, vivendo o propósito de Deus. E chega no final de tudo, você vê que você não juntou nada. E se juntou nada daquilo que te satisfaz. Satisfaz você momentaneamente porque você sabe que você tem. Mas quando você olha do teu lado, você vê que aqueles que estão do teu lado não são teus amigos. São aqueles que querem tirar de você aquilo que você deu a sua própria vida para abraçar. Mas quando você nada tiver mais, eles viram as costas e vão embora. Vão procurar outro amigo. Esse texto diz assim no versículo 14: ao vê-los, ele disse, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Irmãos, a cura que Deus tem para o ser humano é algo surpreendente. Porque não há, como muitos de nós queremos fazer, degraus para alcançar. Parece que há uma bula, uma receita médica para alcançar a bênção de Deus. E Jesus só diz uma coisa: olha, vai mostrar-se aquele que de fato tem a palavra, aquele que me conhece, aquele que vai olhar para você e vai dizer: olha, é isso que você precisa. Mas o homem vive numa vida de rebelião. Se hoje o que mais existe no mundo, irmãos, é rebelião. Seja no emprego, seja dentro da igreja, seja numa família. Pais que antes tinham seus filhos, hoje não mais têm. Você pega 10 famílias e olha, 8, 9 estão vivendo esse problema. O pecado de Adão e Eva. Olha, se vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Poxa, eu estou debaixo dele, se eu comer, eu tenho tudo que ele tem. Rebelião. O princípio de autoridade está sendo jogado no lixo. Filhos que não respeitam mais os seus pais. Não há uma. E quando tenha vindo falar comigo mesmo que seus pais tenham errado, o conselho é sempre esse: ele é o seu pai, ele é a sua mãe. Submeta-se à autoridade dele. A palavra de Deus diz, irmãos, para que nós honremos o nosso pai, a nossa mãe, para que os dias nossos na terra sejam prolongados, para que tenhamos saúde, prosperidade, sonhos realizados. Honra ao teu pai e à tua mãe. Rebelião dentro da própria família. O diabo tem entrado, irmãos, e por causa do pecado dado legalidade. As pessoas têm dado legalidade aos demônios, legalidade ao diabo para agir na vida das pessoas. O diabo tem trabalhado e muita gente diz: mas você só sabe falar de diabo, eu sei falar de Deus. Agora do outro lado está aquele que quer destruir. Essa semana eu vi mais ou menos, a minha esposa me contou, eu vi um pedaço, aquela doença aí, o pessoal não come, qual é o nome daquele negócio? Anorexia. E uma mulher que já tinha, acho que 2 de seus filhos já tinham passado esse problema, conversando com um menino, e o menino não comia nada. E ela começou a conversar com ele e perguntava: por que você não come? Não, eu não mereço. Mas por que você não merece? Se você tivesse um irmão e tivesse nessa situação, você não ia dar para ele comer? Dava. Mas por que você não come? Eu não posso, eu tenho que morrer. Porque a voz me disse que eu tenho que morrer.
A voz me diz que eu não mereço. Voz de quem? Nós estamos muito acostumados com o natural, esquecidos do que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra espíritos que estão tirando a tua atenção agora do culto. Podia estar em casa se você não quis vir para o culto. Você está percebendo? É falar de Deus. Começam os demônios a agirem. Ah, pastor, mas tem demônio aqui. Demônio é o primeiro a chegar. Eu ia falar hoje, irmão, sobre palavra, o poder da palavra. É interessante que quando Jesus mostra lá a parábola do semeador, ele diz o seguinte, olha: aquele que recebeu a semente em que o coração foi semeado, o diabo vai lá e rouba a semente. Sabe por quê? Porque você recebeu no coração. E a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se ele roubar aquilo que está no teu coração, ele rouba a tua bênção. Porque a Bíblia diz que aquele que gosta de usar da boca dela colherá os seus frutos. Aquilo que você pede com fé, você recebe. Se você pedir bastando ter a fé do tamanho do grão de mostarda, peça o que for, isso será feito. Mas isso precisa estar plantado no coração. Aí você recebe a palavra, o diabo rouba do teu coração. Você não está mais prestando atenção no culto. Você não está mais ouvindo a palavra de Deus. Você não está dando atenção ao que está sendo falado. Eu estou cansado de ouvir isso, pastor. E vai morrer sem Deus e sem salvação, porque não dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós ouvimos, irmãos, quem sabe semana que vem, quando nós profetizamos, essas palavras no mundo espiritual viram um decreto. Isso eu falei terça-feira para os líderes. Quando nós profetizamos, a Bíblia diz que os anjos, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos salvos, aos santos. Quando nós lemos lá em Apocalipse, quando diante dos 24 anciãos encontravam-se aqueles ali que levavam aqueles vasos que eram as orações dos justos. Quando você ora, os anjos vêm tomar aquilo que sai dos teus lábios. Nós estamos numa luta espiritual. Ah, irmão, deixa eu lembrar só uma coisa aqui. Irmã Cida, cadê a irmã Cida? Está lá nas crianças. Primeiro encontro nosso, encontro de líderes. O encontro vai ser uma bênção, como de fato foi. Não tem nada de problema. E quando eu entro ali, tem gente que a gente fala, pensa que a gente fala da boca para fora. O povo reunido, todo mundo sentado, como é, já percebeu? Está todo mundo esperando. Eu entrei. Só tinha líderes, irmão. Todos ungidos, todos preparados, todos abençoados. É os primeiros da visão. E eu chego ali e digo: olha, tem demônio aqui. O senhor está chutando? Tem gente que chuta no meio de uma multidão de 500 mil pessoas. A Deus está me dizendo que tem alguém aqui com dor no joelho. Não precisa, aqui tem gente com dor no joelho. E eu sou um deles. Aí eu digo: ó, tem demônio aqui. E a gente faz ali, traz uma palestra de libertação, de cura. E a vida da irmã Cida é transformada. Depois ela vem me dizer: pastor, quando o senhor falou, o demônio estava ali do meu lado. E a irmã Cida já teve envolvimento com isso, anos da sua vida. E o demônio estava ali, o demônio da rebelião, agindo na família. Mas a partir daquele instante ali foi liberta. Todo pacto, todo trabalho que foi feito no passado. Irmãos, assim vive o mundo, aquém do reino espiritual, pensando que tudo que é visível é que vale, pensando que tudo que é palpável, que é digno de confiança. E a Bíblia diz: são miseráveis, pobres, coitados, esses que esperam nessa vida somente. Deus tem muito nessa vida, mas tem uma eternidade.
As pessoas vivem cegas. Se pudéssemos passar para outra parábola, mas aqui leprosas. Sabe o que a lepra fazia com o povo, irmãos? A lepra, obrigatoriamente, a lepra, ela é comparada, ela é o símbolo do pecado. A lepra, obrigatoriamente, fazia com que eles estivessem afastados. O povo de Deus, quando estava no deserto, caminhando para a terra prometida, Miriam foi uma delas que ficou leprosa por causa da rebelião, só porque falou mal do seu irmão. No mesmo momento que ela fica leprosa, a ordem era: tira do arraial. Vai lá, 14 dias lá fora. Perde a comunhão, perde a bênção. E o pecado tem feito isso com as pessoas, cegado, afastado de Deus. Tem gente, irmãos, que dá muito mais valor às coisas deste mundo. Temos falado, jovens, abre o olho. Pelo amor de Deus, o diabo tem cegado. E essa cegueira às vezes vem num convite só. Pô, tem uma festinha, vamos. O que tem? Tem alguma coisa? Mas a Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita. Abre o olho, cuidado, a Bíblia diz, Paulo diz, fugir da aparência do mal. Não é o teu ambiente. Você quer ir? Então vamos fazer o seguinte, vai, bota a Bíblia debaixo do braço e vai. Alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não tem, bota a Bíblia, mas você não vai. Porque luz não combina com trevas. E você não vai para aquele lugar para ser luz. Gente que Deus tem salvado, libertado dos vícios, e o vício tem abraçado de novo, tem chamado, tem destruído. Estávamos lá numa das visitas que fomos fazer a Maria, uma mulher que Jesus, eu olhei para aquela, nem eu aguentei, eu falei com o Mauro, como é que pode ter gente no mesmo lugar que essa mulher? Eu não aguentaria vir aqui, eu fiquei lá 15 minutos, já quase botando os bofs para fora. A mulher, por causa do maldito cigarro, não dormia, quantos tempos? 2, 3 dias ali, sem dormir, por causa do maldito cigarro. E não respirava direito, tinha que botar um tubo e ficava sentada e cada 3, 4 respirações era um balde do lado aqui. Aquele cheiro horrível, permeando todo o ambiente. O que tem? O que tem? O álcool tirar a moral das pessoas. Esses dias eu estava conversando com o irmão perguntou: pastor, qual é aquela igreja? Eu fui na casa do irmão e lá tinha bebida. Eu já sei qual é. Eu sei, não precisa dizer. Mas a Bíblia não proíbe beber. Mas a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor. Aquele que tem o Espírito, a Bíblia diz, ande no Espírito. E quando você bebe, a Bíblia diz, ele tira de você a sua capacidade de estar na dependência daquele que habita em você e quer fazer você a morada. Ele diz para você se afastar dele quando ele está muito bonito, prazeroso. Porque quem é bêbado aqui não começa na garrafa inteira, vai de copo em copo, e a vida está sendo destruída. Mas estão como os 10 leprosos. Mas Jesus é tão bom que a Bíblia diz, olha, só disse isso, vai se apresentar ao sacerdote. Como quem dissesse, olha, vai no lugar correto, vai no lugar onde eu tenho preparado para que seja para mim uma casa de refúgio e descanso. Vai no lugar da bênção, vai no lugar da cura. O pastor Ed Renekiewicz falou isso. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Mas a maioria da igreja é museu de santos. Os santos ficam se reunindo, não deixam ninguém entrar. Se
se veste diferente, não pode. E a Bíblia diz, olha, Jesus disse, olha, vai se apresentar. Eles poderiam reclamar e dizer, Jesus, para que eu vou lá? Eu estou aqui. Vai no lugar. Às vezes, e nem sempre, a bênção vem do jeito que a gente pensa. Mas a Bíblia diz, olha, os 10 foram. E enquanto eles iam, foram purificados. Eu consigo entender, irmãos, como a vida cristã. O diabo diz, não vai, que você vive uma vida de pecado. E Jesus diz, você vem é por causa disso mesmo, que você está vivendo essa vida de pecado. É por causa de você que eu vim. Ah, pastor, mas é quando eu largar? Não, vem do jeito que está. Bota nas mãos do Senhor, Deus vai libertar você. Porque conforme você vai indo, Deus vai purificando, Deus vai curando a tua vida. E a Bíblia diz, olha, no fato deles irem até lá, eles foram purificados. Mas irmãos, quantos deles, a Bíblia diz ali, eu garanto, que se tivessem ido se apresentar ao sacerdote, o sacerdote ia perguntar, quem foi que mandou você vir aqui? Quem foi que abençoou a tua vida? Você nem falou comigo, já chegou aqui. Quem sou eu? Eu sou indigno de receber você. O homem que te falou, te curou. Mas no meio do caminho, eles saem para outros caminhos. A Bíblia diz, olha, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Um homem que vivia afastado de todos, um homem que vivia com o símbolo do pecado, devia estar fora da comunhão, longe de Deus. Quando vê que é curado, a Bíblia diz, olha, ele volta cantando, ele volta louvando ao Senhor. Você quer ter o teu grupo familiar, tua célula abençoada? Abra a tua boca, líder. Abre a tua boca, você que está auxiliando, você que é membro da igreja, confesse aquilo que você crê, diga para os homens aí o que Deus tem feito. E muitos que fazem como os 9 leprosos. Aqui Deus já curou de leucemia, aqui Deus já curou de podridão, que ninguém dizia o que era, aqui Deus curou de problemas que já estavam para lá de morto, e aqui foi curado. Mas é igual a Bíblia. Só um voltou. Só um voltou, então o Deus da bênção não quer só a bênção de Deus. Deus quer te abençoar por completo. Versículo 16 diz assim, olha, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. A indiferença com Deus, com o Senhor Jesus acaba quando a gente tem uma experiência com o Senhor. E propositalmente diz assim, este era samaritano. Esse aqui era um povo que os judeus não passava no gogó. É um povo misturado. Era um povo que vivia como pecadores. Mas a Bíblia tem prazer de dizer, não importa. Não importa a tua situação. Não importa se apresentaram você no passado. Não importa se praguejaram sobre a tua vida no passado. Seja você quem for, o Senhor Jesus tem a tua cura nessa noite. Só que a vontade do coração dele, irmão, é continuar abençoando. Jesus pergunta, cadê os outros? A expectativa de Jesus é o seguinte, você vai sair daqui hoje curado, mas semana que vem você vai estar aqui, vai receber outra bênção. Na outra semana você volta e Deus vai restaurar o teu casamento. Você volta aqui, daqui a um mês Deus traz o teu filho de volta. Deus vai te tirar desse vício desgraçado. Deus vai te tirar a paixão pela promiscuidade que a internet está distribuindo nos lares. Deus vai sarando a tua vida conforme você vem. Só que Jesus, quando ele diz isso, é como se dissesse, eu queria continuar, tinha tanta coisa para fazer, só voltou você? Só você? Sabe por que o reino de Deus não cresce? Porque aqueles que têm recebido a bênção de Deus têm calado as suas bocas. Nós temos medo de dizer quem somos. Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu falei com os nossos líderes, chamei a atenção. Alguém que está difamando o nome de Deus e da igreja,
tem mais voz do que nós que estamos aqui, sabemos que não é nada disso. Está na hora de falarmos. Está na hora de mostrar ao mundo o Deus a quem nós servimos. Deus hoje já começa a provar. Mas da mesma forma que Deus começa a provar, o diabo já vem querendo com a seta, querendo me derrubar. Sabia? Quer enganar a gente. Não, pastor, aí, semana que vem o prédio está comprado. Comprado por quem? Se não vier de Deus, eu não quero. Ô pastor, mas não é isso que vocês estão querendo? Eu quero comunhão com Deus, mesmo que seja debaixo da ponte. Eu tenho aliança com Deus vivo, eu não tenho aliança com o diabo. Dinheiro vindo de maldição não entra aqui. Mas se for da bênção de Deus, a gente recebe. Agora, se não for, eu tenho aliança com o Senhor. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Ele dizendo. É como se ele dissesse: será que vai me aceitar? Mas eu estou aqui. Jesus disse para ele então: levante-se e vá. A sua fé o salvou. A maior bênção, irmãos, que Deus quer operar é o milagre da salvação. Quando nós olhamos para a igreja que não assume compromisso, quando nós olhamos para um mundo que não quer nada com Deus, nós olhamos pessoas defiando, nós queremos ajudar, e tem gente que diz: esse povo agora só vive pegando no meu pé. Você falta um dia na igreja, o teu líder vai saber o que aconteceu com você, mas já está pegando muito no meu pé. É a essência do pecado da rebelião. Não se submete à autoridade de ninguém. Ninguém tem nada a ver comigo. O que Deus quer é, além de tudo, curar a tua alma, é te dar salvação. E quem salva confia, quem é salvo confia, quem é salvo se submete, quem é salvo se humilha, para que no seu tempo, diz a palavra do Senhor, Ele vos exalte. E Ele disse: a tua fé te salvou. Você quer alcançar a promessa que Deus tem para a tua vida? Usa a tua fé. Não vai com os noves que te afastam de Deus. Vá para Jesus, mesmo que você vá sozinho. Use a tua fé e diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu sou, quem sabe, como esse aqui que o pastor tem dito. Quantas vezes nós pregamos, Deus tem falado ao coração dos crentes, dos não crentes, dos visitantes. E o diabo bota: você vai passar vergonha. Deus diz: não, Deus quer tirar a vergonha da tua vida. Deus quer tirar você do lugar de submissão que você está servindo ao diabo. O diabo está querendo destruir a tua vida e você não está vendo. Quantas vezes o Senhor já te libertou, o Senhor tem te dado a oportunidade, você tem se voltado contra Deus. Agora, quando você é salvo, Jesus muda a tua vida, Ele muda a tua história, Ele muda teu caráter, Ele muda o teu coração. Os teus valores são outros. As coisas do mundo não mais ocupam o teu coração. E você está no lugar da bênção. Vai e te apresenta ao sacerdote. Ele que é o responsável. Fale com Ele nessa noite. Deus mudou por causa de algumas pessoas hoje. Deus trouxe vidas aqui que pensou que não tinha mais onde ir. Vão para a igreja porque não tem outro lugar. Ou quem sabe me encheram tanta paciência para vir, eu vou ter que ir, porque senão vão ficar me convidando o resto da vida. Mas deixa eu dizer para você, tudo isso foi pretexto de Deus para trazer você aqui. Eu gostaria que a igreja hoje agora estivesse orando. Eu quero orar por cada um nesta hora. Eu gostaria que você que quer tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, que você confessa ter uma vida distante dos caminhos do Senhor, uma vida que vai e volta, vai e volta, mas que hoje quer assumir um compromisso com o Senhor, dizer: Senhor, eu quero voltar para a tua casa, eu quero ter um compromisso contigo. Eu queria que você orasse comigo nesta hora.
Feche os teus olhos, diga para o Senhor nessa hora. Pai Santo, oh Deus, nós queremos te louvar, Pai, pela tua palavra. Deus bendito, nós queremos te louvar, Deus, pelo teu amor, pela tua compaixão, Deus, que em todo tempo, Deus, tem as suas mãos estendidas, prontas a abençoar, a mudar a nossa história. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar essas vidas, ó Deus, aqui no teu altar, nas tuas mãos, Pai, nos teus braços. Ó Espírito Santo de Deus, venha com poder, ó Deus, neste lugar. Deus, envolva cada um destes, ó Deus, com o teu Espírito Santo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo encha o coração. Envolva, Deus, de forma que jamais, ó Deus, eles se esqueçam de Ti. Pai, que a história de cada um deles seja mudada nesta hora, Deus, no nome de Jesus. Senhor, toca o coração, Pai. Muda, Deus, todo desejo mal, ó Deus, dessas vidas. Tudo aquilo, ó Deus, que tem os levado a pecar em nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus, nós quebramos, ó Deus, toda aliança, toda seta de Satanás. Deus, tudo aquilo que foi enviado à vida deles em nome de Jesus, nós desautorizamos, Pai. E profetizamos a tua unção, o teu Espírito, Deus, sobre essas vidas. Pai, toma esses corações nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Traz libertação, traz cura. Oh Deus, tira todas as escamas, oh Deus, em nome de Jesus. Desfazemos toda aliança com Satanás nessa hora. Em nome de Jesus, que todo pacto seja quebrado. Oh Pai, desde o nascimento, antes dele, toda palavra maldita nós desfazemos em nome de Jesus. E profetizamos a libertação, a cura, a bênção do Senhor. Tira, Deus, tudo aquilo que afastam de Ti. E Deus, planta, Deus, nessa vida o Teu Espírito Santo. E quem o Teu Espírito Santo vindo sobre elas, Deus, seja somente o Teu Espírito nesta hora. Em nome de Jesus. Pai Santo, toma o coração, Pai. Tu conheces, ó Deus, o caminho. Tu conheces, ó Deus, o desejo do coração deles. Pai, nesta hora, tira todo o prazer pelo pecado. Tira todo o prazer, ó Deus, pelas coisas do mundo, Senhor. Deus, enche do Teu Espírito nesta hora. Ó Deus, da planta dos pés até o alto da cabeça, seja cheio do Teu Espírito nessa hora, em nome de Jesus. Ó Deus, derrama sobre eles a Tua unção, Pai. Deus, que esta boca seja uma boca profética a partir de hoje. Deus, toca nos lábios, toca no coração, faz uma limpeza, ó Deus, e coloca sobre eles, ó Deus, palavra de bênção, de paz, cura. Abre os olhos, ó Deus, nesta hora. Desfazemos, ó Deus, todo o trabalho que tem sido feito para afastar os Teus servos da Tua casa. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, mediante a confissão do Teu servo. Ó Deus, a decisão de estar aqui nesta hora, em nome de Jesus, nós profetizamos e determinamos que todo mal seja desfeito, toda obra de Satanás seja quebrada nesta hora, e que todo espírito que não provém de Ti saia em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. E abençoamos, ó Deus, e que o Teu Espírito venha sobre ele, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, afasta, Senhor, todo mal. Afasta, ó Deus, todo espírito de morte nesta hora, em nome de Jesus. Ó Senhor, toda armadilha que o diabo tem feito, Pai, que tem cegado os ouvidos, em nome de Jesus, nós ordenamos que nesta hora saia todo mal, todo trabalho de feitiçaria, toda palavra maldita, em nome de Jesus.
nós quebramos toda aliança, toda ordem de Satanás. Em nome de Jesus, amém.